Fala galera, beleza? Aqui é o Raidentes e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Last Order. Esse vídeo é um compilado, onde reúno todos os 6 vídeos que compõem o volume 12 desse mangá. Esse volume se passa logo após a Gali ter renascido através do corpo do Tunguska, com o projétil com o Chip Mib e o Fata Morgana atirado pelo Deckman 100 que o atingiu, nos mostrando como o Enbad e o Comitê do Zot reagiram a isso, além de nos indicar como o torneio seguirá de agora em diante. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Battle Angel Alita, Gun Last Order, volume 12, capítulo 69. Mais uma vez nesse mundo de batalhas. O capítulo começa nos mostrando Supernova assistindo à batalha através de um painel na incubadora. Ele encontra-se em um estado de frenesi, alegre mas aterrorizado ao mesmo tempo, se perguntando se realmente é possível a reconstrução completa do corpo da Gali a partir do zero, pois isso ultrapassa a capacidade dos chips cerebrais. E a cena corta para a troposfera de Júpiter, nos mostrando a sala de controle do dínamo orbital, de onde os Jovianos controlavam o reator do buraco de minhoca que fornecia energia para o Tunguska. O sistema deles é invadido, os fazendo perder o controle do reator e também a conexão do servidor quântico com o Tunguska. E quando tentam reestabelecer a conexão, espinhos saem dos painéis de controle, corrompidos pela mesma matéria que contaminou o braço do Tunguska, semelhante à textura do corpo Imaginus em transmutação. Dando tempo apenas de um dos administradores mandar a mensagem para o quartel-general, informando a perda do buraco de minhocas por um ataque de super nanomáquinas desconhecidas. Quando toda a base de controle é tomada por esses espinhos, que destroem completamente uma seção do anel orbital de Júpiter. Nesse momento, Gali desperta, com seu corpo Imaginus completamente novo, como se tivesse renascido. Ainda desnorteada, ela olha para cima, vendo o sistema de iluminação da arena do Zot, e reflete que voltou mais uma vez para esse mundo de batalhas. Imediatamente, seu corpo Imaginus começa a se transmutar, gerando um tipo de armadura feita através de faixas de tecido de nanomáquinas, que a cobrem completamente, deixando somente sua cabeça e seus dedos descobertos. É quando Gali surge ali, explodindo completamente a parte superior do corpo do Tunguska, assustando Seshes por ela ter derrotado aquele monstro facilmente. Gali logo salta para fora do que sobrou do Tunguska, adentrando a arena. Ela para por alguns instantes, se dando conta de seu despertar, quando nota um pedaço do corpo do Tunguska preso às suas costas. E ao chacoalhar-se para tirá-lo, uma cauda surge de seu cóccix, o que a deixa confusa, mas logo ela ignora isso, com Sesh se levantando, feliz por vê-la, perguntando a Gali se finalmente resolveu parar de fingir-se de morta. Gali apenas sorri constrangida e comenta que deixou Seshes preocupado com ela, o que Seshes confirma e comenta que Zazie também foi até lá para ajudá-las. E Zazie se levanta com dificuldades, dizendo que é bom vê-la de novo. Logo, ela corre para cumprimentar Zazie e Seshes, e Gerambo transmite o reencontro emocionante na evacuação do outro lado da arena, informando a todo o sistema solar que é a Gali, que ainda está viva, desmentindo o Supernova, tendo aparecido em meio aos pedaços do Tunguska, conseguindo uma conquista histórica que deu a vitória das semifinais para a equipe Space Angels. Ou, pelo menos é o que eles querem acreditar, pois ainda não houve um anúncio oficial por parte do Zot, e ao que parece, os árbitros foram pegos no raio Júpiter. E no mesmo instante, barreiras de isolamento surgem ali, separando todos os espectadores com paredes que cobrem a janela entre a arquibancada e a arena, impossibilitando que eles enxerguem o que está acontecendo lá dentro, podendo apenas ver dezenas de luzes se aproximando.
Quando Gerambo pergunta o que está acontecendo, um anúncio oficial do Comitê do Zot informa a todos que, por causa de uma atividade de alta periculosidade, o 10º Zot está suspenso, e ordena que todos dirijam-se para a entrada e deixem a cúpula de cebola imediatamente, pois o 10º Zot já está suspenso. O que revolta os espectadores, pois mesmo quando Tunguska estava atirando aleatoriamente, tirando a vida de vários espectadores, eles não foram orientados a evacuar, e começam a questionar se essa ordem de suspensão só foi dada devido à derrota de Júpiter, levantando novamente a desconfiança gerada pelo ataque da base das Space Angels, quando Seshes confrontou N-Bad, mas foi interrompida por Zeka. E logo os espectadores iniciam um protesto massivo, gritando que pagaram caro para assistir ao torneio e ordenando que continuem, ignorando completamente o perigo que ameaça suas vidas. E mesmo temendo o perigo ou retaliação por parte do comitê, Gerambo afirma que não vai sair dali até que o combate tenha terminado, pois eles têm que ao menos anunciar quem é o vencedor. E Hopper completa em euforia que, se eles mudarem o resultado oficial dessa partida, não só a influência centenária que o Zot foi construindo, mas também a dignidade da Ladder irão por água abaixo. De volta à arena, as três logo percebem que aquelas luzes vinham de faróis de busca de helicópteros militares, com dezenas de soldados das tropas furtivas de N-Bad fortemente armados, que adentram a arena a cercando. Seshes pergunta o que eles querem, já pronta para atacar, e N-Bad surge de trás das tropas, informando que o torneio foi suspenso, e diz a Gali que estão a aprendendo porque a sua existência é uma ameaça para a paz interplanetária. Zazia e Seshes já se colocam em guarda, prontas para a proteger, mas Gali se mantém confiante, debochando da afirmação de N-Bad, que é uma mentira. E então, o Supernova surge também, atrás delas, dizendo para Gali que ela é realmente incomparável. E explica que esse seu modelo não é como o que ele planejou, é completamente diferente. E o batiza de Imaginus 2.0, afirmando que um fenômeno único como esse precisa ser alterado para a dinâmica da teoria de Karmatron, que ele quer analisar, a dissecar e preservar. Zazie, vendo que a situação está complicada e que fazer do jeito de Gali os enfrentando não funcionaria, pergunta a Gali o que ela fará. Mas Seshes intervém, dizendo para Zazie que N-Bad tem a habilidade de hackear corpos, mas agora ela é 10 bilhões de vezes mais forte, e não vai suportar perder. Então Seshes se prepara para atacá-los, sabendo que sua bateria já está acabando, mas tendo a certeza de que ainda consegue matar uns 200 deles. Porém, no mesmo instante, mesmo dizendo aquilo, Seshes percebe que não consegue se mover. E logo, Zazie fica paralisada também, sentindo como se seu cérebro e corpo estivessem sendo comandados por outra pessoa. Ela se pergunta se isso que é hackear corpos. E N-Bad chama elas de lixo, afirmando que a força delas só alcança esse nível. E elas deveriam saber que é impossível para uma mosca penetrar o casco de uma tartaruga. Seshes se frustra ao ver que, mesmo ficando mais forte, ainda não consegue resistir à invasão de N-Bad, e manda Gali fugir, quando seu corpo, sendo controlado, a ataca com a lâmina titã, prendendo seu pescoço entre as serras. E logo Zazie a ataca também, apontando seu rifle para a cabeça de Gali, com ambas sendo controladas. E então N-Bad e Supernova se aproximam de Gali, colocando suas mãos sob sua cabeça, para a controlar de perto, devido à última tentativa de N-Bad hackeá-la ter sido impedida pelo programa do Ping. E Gali imediatamente fica imóvel. Supernova pede para N-Bad não danificar o chip cerebral dela, pois quer concluir a sua análise e para isso precisa dela viva. N-Bad responde que quer apenas a Fata Morgana, e após tê-la, Supernova poderá fazer o que quiser com Gali. E então coloca a mão na cabeça dela para acessá-la completamente. Mas no mesmo instante, Gali o encara, mostrando que não foi afetada pelo ataque hacker, e pergunta se ele acha que acabou. N-Bad e Supernova se assustam, ficando desacreditados de que ela resistiu ao ataque. Mas antes que tivessem tempo de reagir, Gali destroça completamente a mão de N-Bad, apenas fechando sua mão entre os dedos dele, e diz que só irá falar uma vez.
E o capítulo termina com Gali afirmando para Enbad que essa luta envolve vossa guerra pela independência e que não o deixará suspender o torneio. Finalizando assim o capítulo 69 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 70. Eu sou a Ordem. O capítulo começa com Gali esmagando a mão de Enbad e apertando seus dedos contra os dele, enquanto diz que ele deveria levá-la mais a sério. Supernova entra em pânico ao ver que seu programa Omniconcencto, que havia destruído há pouco tempo, não funciona mais. E Enbad, também assustado, percebe que isso é diferente do sistema de defesa cerebral Weasel, que ela utilizou em seu último encontro com a ajuda de Ping, e se pergunta se isso é o controle da Fata Morgana. Mas antes que ele pudesse chegar a uma conclusão, Gali ataca o Supernova, o arremessando longe com um único golpe de sua nova cauda, e acerta Sashes e Zazie também, afastando-as para longe do alcance do controle de Enbad. Então ela gira em seu próprio eixo, preparando-se para atacar diretamente o Enbad, que estava se concentrando para estancar o sangramento de seus dedos. Após breves segundos de meditação, ele consegue, mas Gali já estava indo em sua direção, andando calmamente enquanto tirava o sangue dele de suas luvas. E Enbad ordena que suas tropas disparem contra ela, dando a permissão para descarregarem suas armas em sua cabeça que já estava na mira. Mas nada acontece e Gali continua caminhando calmamente. Desesperado, Enbad os manda abrir fogo novamente, os questionando do porquê não terem começado a atirar. E suas tropas respondem que não conseguem mover os dedos, quando Enbad percebe que a mesma textura da transformação do corpo Imaginus, que corrompeu o Tunguska, tomou conta dos corpos de suas tropas, e se pergunta como ela consegue controlar a corrosão de nanomáquinas. E Gali, com uma expressão de ódio, diz a Enbad que no momento em que ele pisou no mesmo solo que ela ganhou o direito de sua vida e morte. Então parte para cima dele, preparando seu soco supersônico, o acertando no abdômen. Mas Enbad apenas se mantém parado em frente a ela. E, completamente concentrado em seu poder de controle, ordena que ela pare, convicto de que esse soco não irá atingi-lo, porque ele é o Trindade. E reafirma para si mesmo que no reino do cérebro elétrico, ele é o mais forte. Se qualquer ser que contenha eletricidade vier enfrentá-lo, a vitória será sua. Que cada pulso de seus nervos, cada fibra muscular, estão sob seu controle. E irá mostrar que pode controlá-los. E dizem pensamentos para Gali já à sua frente, que cada respiração e batimentos cardíacos dela se tornaram seus, e que ela não poderá tocá-lo sem sua permissão. Quando o punho de Gali estava prestes a atingi-lo, Enbad a ordena parar, porque ele é o poder, ele é a ordem que protege o mundo do caos, tendo a certeza disso. E a cena corta para as memórias de Enbad do passado em Plutão, no ano 473 era Sputnik. Enbad, naquela época, era o capitão do time de investigação interplanetária da Ordem. Ele encontra-se em meio às ruínas das instalações de um laboratório, com uma arma apontada encurralando o Dr. Jean Waris, que estava preso em meio às ferragens, suplicando pela ajuda de Enbad. Até que uma voz vinda de um painel parabeniza Enbad pelo checkmate, e ele percebe se tratar da imagem de Waris na tela. Na gravação, Waris diz que se Enbad está vendo essa mensagem, é porque ele próprio está aos seus pés implorando por piedade, e afirma que essa batalha por sobrevivência é justa, que o perdedor não tem o direito de viver, e Enbad é o vencedor. E completa, dizendo que não há nada de suspeito nessa situação, que esse homem aí no chão é ele mesmo, sendo um covarde por natureza. Então ele resolveu usar esse truque de gravar um recado antes, para quando estivesse sendo covarde, para passar suas reais intenções. E afirma calmamente, tomando um chá, que os humanos são apenas gado. Assim como galinhas em uma gaiola, prontas para serem resfriadas. E é a realidade nessa sociedade. Os humanos não têm chance a não ser se reduzirem a um estoque. Mostrando que, assim como Nova, descobrir a verdade sobre Zalem e os chips cerebrais não o fez enlouquecer, mas sim aceitar toda essa loucura, a abraçando como se nada no mundo importasse. Apenas seguindo com suas pesquisas, a fim de alcançar algo. Que no caso do Nova, esse algo é a conquista do Karma. Já no caso de Waris,
Ele diz que um dia teve um sonho comum de ter uma família, descobrir a história da ciência, fazer uma contribuição para a humanidade. Mas quando você atinge a realidade, descobre a verdade, você vê que tudo não passa de uma ilusão. Assim, ele começou a ver até quando dava para negar em ser um estoque de gado. O objetivo de seus experimentos foi ver que a vontade própria pode destruir todas as leis morais. Algo bem semelhante à conquista do karma para Nova. Mas Anbad o questiona se essa é a razão para seus crimes. Se, pelo bem disso, ele matou milhões de pessoas, incluindo seus subordinados. O Ares real ali no chão vê que Anbad se enfureceu e lhe pede para não o matar. Mas na gravação ele mesmo afirma que, mantendo essa má conduta, matando milhões, foi a sua prova de vontade própria. E ele sabia que isso seria a sua ruína. Porém, seus planos de escapar desse abatedouro chamado sociedade e sobreviver foram frustrados. Assim, Anbad venceu e o Ares perdeu. E em seguida, na gravação, o Ares muda de assunto, comentando que preparou essa luta em Plutão apenas para lhe testar. E magnificamente, Anbad o provou que só um homem pode o derrotar. Anbad fica sério por uns instantes, apontando sua arma novamente para o Ares no chão, lhe mandando não o subestimar, pois ele está apenas cumprindo suas obrigações. Mas logo Anbad cai em lágrimas, dizendo que não desejou esse tipo de conflito, que apenas quer viver feliz com aqueles que ama. E logo o Ares da gravação completa que, como Anbad venceu, quer do fundo do seu coração que ele pegue o seu prêmio. Transplantar o chip cerebral de Ares nele mesmo. Anbad pergunta do que ele está falando, e o Ares real responde que ele está dizendo coisas para o confundir, que não quer morrer. E a gravação lhe explica que uma vez tendo seu chip implantado, Anbad terá acesso a tudo o que ele sabe. Que isso não é possível para todo mundo, mas se for possível para ele, Anbad se tornará um super-humano. E completa que nesse momento só restam eles dois em Plutão, sem nenhuma nave espacial em condições de navegar. E se Anbad o deixasse vivo, teria que colaborar com ele para consertar a nave e conseguir combustível, além da navegação que duraria meses. E ele certamente iria o trair. Se o deixar vivo, ele vai se tornar novamente uma calamidade, pois ele é esse tipo de pessoa. E a única chance que Anbad tem de sobreviver é arrancando o chip de Ares e colocando em seu cérebro. Ele já preparou tudo para que Anbad consiga fazer seu transplante. Anbad pensa sobre isso por um instante, e a gravação termina com o Ares o pedindo para aceitar essa oferta e se tornar um super-humano, afirmando que esse é o seu destino. Anbad se tornará o mestre desse poder que é uma espada de dois gumes, e comandará tudo de acordo com suas crenças. E assim, Anbad se convence e mata o Ares, implantando seu primeiro chip MIB no próprio cérebro. De volta ao presente, o punho de Gali estava prestes a atingir o abdômen de Anbad, que já podia sentir a vibração vindo dele. Mas Gali para de repente, ficando imóvel a centímetros de acertá-lo. Anbad sorri de alívio por ter conseguido e orgulho de si mesmo. Porém, a onda de choque da quebra da barreira do som gerada pelo soco de Gali arremessa Anbad longe, destruindo completamente suas roupas e suas costelas. Seus soldados conseguem o segurar, mas logo ele cai debruçado no chão, vomitando sangue. Porém, mantém-se orgulhoso, acreditando que conseguiu pará-la, que ele ainda está no comando. E Gali acena para ele, dizendo que não, mostrando que está completamente livre do controle mental, enquanto diz que queria muito lhe dar aquele soco, mas que pensando bem, se ela o matar agora, o torneio estaria cancelado. E Gali precisa vencer o torneio pelo bem de Tipares e da superfície, pois a Ladder continuaria o plano de absorver todos os cérebros na Terra para a incubadora mesmo se Anbad e Nova estivessem mortos. E o capítulo termina com Anbad tentando se levantar, já completamente destruído, vendo que não foi ele quem parou o soco. Finalizando assim o capítulo 70 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 71 Nosso Zot. O capítulo começa com o Supernova iniciando uma análise profunda em Gali, se perguntando qual o segredo por trás desse poder capaz de anular o seu controle mental e também o do Trindade.
além de regenerar o corpo Imaginus do nada. Supernova fica irritado por ver Gali jogar todo esse poder em sua cara e afirma para si mesmo que irá mostrá-la. Após um tempo analisando, Supernova vê que o chip cerebral de Gali e o Fata Morgana se fundiram e se pergunta se isso é uma ligação quântica com o Melquisedeque e se isso significa que ela pode usar uma quantidade enorme de poder de computação. Logo, ele nota que há um forte campo de energia no tórax da Gali, chegando à conclusão de que ela assumiu o controle do reator de buraco de minhoca de Júpiter. Supernova afirma para Gali que ela tem o mais poderoso cérebro eletrônico e a fonte de energia de seu lado, chamando-a de uma guerreira indomável, que pode ressurgir dos mortos, e diz que isso é muito além do que magnífico. De volta à arena, todo aquele conflito é interrompido por Zeka adentrando a arena com sua moto, passando pelas tropas de Enbad, atropelando a todos que estavam em seu caminho, parando à frente de Gali e Enbad, surpreendendo ambos ao citar a Guerra da Independência como algo maneiro. E logo propõe para Gali algo mais maneiro que a Guerra da Independência, uma guerra de pancadaria desenfreada, que Gali imediatamente recusa, o fazendo se perguntar se essa é a diferença entre homens e mulheres, achando tudo isso muito estranho. Mas Zeka deixa isso de lado e vai até Seshes, lhe dando um chute na cabeça para lhe acordar. Seshes acorda desesperado com o susto, se deparando com a silhueta de Zeka lhe dando as costas, o mandando ter a certeza de fazer a lição de casa, aprendendo com as lutas ao seu redor. Seshes, sem entender muito bem, se pergunta se a promessa foi quebrada, olhando para sua mão. Enquanto isso, Gali vai até Azazie ver se ela está bem. E Enbad se levanta com dificuldades, mas assoviando em tom de deboche, aliviado por Zeka ter chegado no momento perfeito. E logo pergunta se ele consegue derrotar a Gali, tendo a certeza de que Zeka faria isso por ele. Mas Zeka o esnoba, perguntando por que deveria dar ouvidos a um fracassado como ele. E rapidamente toma a frente das câmeras da arena, que até então estavam desativadas pelas habilidades de Enbad, afirmando para todo o sistema solar que um cão sarnento não tem moral para cancelar o Zot, e anuncia que a partir dali quem quiser lutar ou assistir está livre para isso, independente das escolhas do Enbad, do comitê ou da Ladder, pois esse é o nosso Zot, e manda Enbad admitir que ele só serve para assinar documentos, que é isso que combina com ele. Vendo que seu suposto aliado não ficaria ao seu lado, Enbad xinga Zeka de desgraçado, mas logo são interrompidos quando um tipo de monstro semelhante à cabeça de um ser humanoide com tentáculos surge do vão da arena onde a base das Space Angels caiu, com uma pessoa no centro dele dizendo que quer dar uma palavrinha também, cumprimentando a todos, os chamando de atores. Ele se apresenta como semente do bloco B de Vênus, reino do genoma, o G-Designer-chefe, um projetista genético chamado Pissarro Kried Voivra. Ele pergunta como todos estão e logo se dirige para Enbad para lhe fazer um pedido, de que o Zot continue até o final, pois, diferente de Júpiter, eles da Republic Vênus foram fundados sob o princípio da livre competição, e somente os times que vencem o pré-torneio Copa Vênus podem se tornar os representantes da Republic no Zot. E o seu Reino do Genoma derrotou o último time campeão do Zot, o Le Behemoth. Então, obviamente, eles querem manter suas expectativas. Enbad se levanta com a ajuda de seus soldados, mas antes que pudesse responder, Zeka interrompe, indo até esse representante, perguntando se eles são os Venusian Seeds, seus oponentes nas semifinais do Bloco B, e os manda sair da arena, ofendendo sua aparência, e logo avança para cima dele, o enfrentando. Pissarro diz para Zeka que ele não é o seu oponente, mas sim a sua obra de arte, o Romé du Feu, e o chama para cumprimentar o Zeka. Assim ele o faz, arremessando longe o soldado que estava imobilizando, e seguindo em direção a Zeka, parando bem à sua frente, o encarando, pronto para se enfrentarem. Os soldados de Enbad percebem que as coisas estão escalonando para um nível ainda mais perigoso que com o Tugunska, e cogitam se retirar.
fazendo com que Sashes fique confusa com tudo aquilo, querendo conhecer os limites do corpo Fitzroy. E Gali apenas observa curiosa. No mesmo instante, Romé do Feu ataca Zeca com uma postura com centro de gravidade específica, que o faz perceber que se trata de karatê. Mas Zeca consegue se desviar facilmente de seus ataques, apenas indo para trás como se estivesse brincando. Mas logo Zeca se cansa de brincar, ficando irritado por Romé lhe cumprimentar com nível faixa branca, e decide contra-atacar, bloqueando seu soco com o ombro e lhe dando um pisão que esmaga completamente o seu pé, e completa com um soco supersônico que destrói a capa de matéria orgânica que o cobria como um capuz, revelando parcialmente o seu rosto encarando. Zeca paralisa por um instante ao reconhecer esse rosto, e de guarda baixa é acertado em cheio no rosto por um soco de Romé, que o arremessa longe, atingindo também os soldados com o impacto. E então Pissarro lhe diz que já chega, e Romé para o ataque recuando com as ordens de seu senhor, deixando Sashes desacreditado que um soco lento como esse foi capaz de atingir o Zeca. Zeca, ainda caído em meio às tropas de Anbad, cita aquele rosto. E Pissarro lhe diz que essa é a principal criatura Gezainer do reino de Genoma, o Romé do Feu. E pergunta a Zeca se eles sabem a origem desse nome, revelando a Zeca que 95% dos genes dele são de Zeca, e que por isso ele se parece exatamente com Zeca quando mais jovem. Mas que esses genes, embora sejam de Zeca, não são dele, pois o Zeca não possui nenhuma propriedade legal sobre esses genes. E seus patrões da companhia Biovoivre possuem as patentes legais e intelectuais de toda a informação genética do Zeca, que as qualidades especiais dos genes Zeca têm sido usadas pela Biovoivre nos mais variados produtos manufaturados, desde móveis como mesas e cadeiras, até mesmo seres vivos como cães, ou consumíveis como carnes e cervejas. Zeca é uma marca registrada da Biovoivre, o que o deixa extremamente espantado com a informação. Anbad, também curioso, pergunta como eles conseguiram pôr as mãos nos genes do Zeca, e Pissarro responde que os detalhes completos são segredo industrial. Mas há cerca de um ano, um agente recuperou células do cérebro do Zeca de uma instalação de descarte. Zeca se levanta em fúria, já emitindo energia de seu corpo, dizendo que essa foi a primeira vez na vida que lhe fizeram de trouxa. Mas Pissarro, confiante no poder de Romé do Feu, apenas continua na intenção de provocar ainda mais o Zeca, e conta que, para ficar ainda mais poderoso, Zeca se desfez do seu corpo orgânico, virou um ciborgue, e trocou até mesmo seu cérebro por um artificial, tornando-se um androide. Pissarro afirma para Zeca que ele abandonou seu corpo de carne e osso, que ele poderia chamar de presente da natureza, e cita quanto potencial e força poderiam estar escondidos nesse corpo, que isso o fará pensar no assunto outra vez. E quando Zeca perde completamente o controle e estava prestes a atacá-lo, Toji surge ali, com Gerambo em seus braços, tocando o ombro de Zeca para acalmá-lo. Toji pede para Zeca se controlar e deixar isso para se resolver nas semifinais. E muito contrariado, querendo acabar com tudo, Zeca aceita, ficando mais calmo. Então Toji coloca Gerambo no chão, dizendo que é a sua chance como repórter. E logo Gerambo anuncia para todo o sistema solar na transmissão, que está ali na arena em busca da verdade por trás da suspensão do torneio, que arriscaram suas vidas na missão de conseguir informações. Então coloca Anbad em frente às suas câmeras, mostrando seu estado deplorável com o microfone apontando para ele, pedindo explicações sobre os fatos. No mesmo instante, Anbad hackeia as câmeras, aparecendo na transmissão em perfeito estado, com seu corpo e roupas intactos, dizendo que há várias circunstâncias que devem ser levadas em conta. Mas Gali o interrompe, e devido à sua resistência ao controle hacker, a distorção da câmera feita por Anbad não funciona com ela. E ela anuncia para todos que Anbad fará uma promessa diante de todos os membros ali, de que, se forem campeões, ele reconhecerá Zalem e a Sucatópole como nações independentes, e ordena que ele não tente quebrar a promessa. Pissarro se intromete também, adorando essa ideia e sugerindo que quem for o campeão do Zote assume Tipares e a superfície como prêmio. Anbad percebe que o plano da Ladder havia sido vazado pelo Supernova quando contou a Gali o destino dos habitantes do planeta.
Mas antes que pudesse ter alguma reação, Toji se intromete também, dizendo que isso está um pouco fora de seus planos de ter seu próprio planeta Karatê, mas que se Gali prometer ser em um local seguro, ele não tem objeções. E Gali diz apenas não se importar com o que Toji fará do planeta. Zeka, ainda furioso, não se posiciona, mas deixa claro para Anbad que irá contra ele para enfrentar o Venusian Seed nas semifinais do Bloco B, o que deixa Anbad extremamente irritado, olhando para todos eles, fazendo o que bem entendem, tomando a frente de algo que era para ser de seu total controle. Anbad acha aquilo imperdoável, já decidido a retalhar, mas vendo Gerambo com câmeras e microfones à sua frente, pedindo por respostas dele, se vê sem saída, já que foi mostrado ao vivo as palavras de todos ali. Então, na transmissão, ele aparece ainda com a imagem de herói que sempre mantivera, sorrindo para todos os espectadores, dizendo que ele, Anbad, jura pelo seu nome, que o 10º Zote continuará, e que a equipe campeã terá soberania reconhecida sobre Zalem e Asukatópole como comunidade. A comunidade que era prometida como prêmio de todos os Zotes. E todo o sistema solar vibra de alegria por suas palavras, acreditando fielmente no discurso de Anbad, que sai daquela situação visto ainda como o presidente e herói que sempre fora. Gali vai até ele, lhe dando um tapinha de aprovação no ombro, debochando ao dizer que ele mandou bem. E o capítulo termina com Gerambo anunciando a todos que, embora por um momento não sabiam o que aconteceria, uma firme decisão do Sr. Anbad definiu que o torneio continuará. E as Space Angels avançam para as finais, agora com Gali, Seshes e Zazie como time principal. Finalizando assim o capítulo 71 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 72. Mostre ao mundo inteiro. O capítulo começa no dia seguinte, já no 7º dia desse Zote problemático, que deveria ser a semifinal do Bloco B, com os Venusian Seeds enfrentando os Space Karate Alias. Mas com o objetivo de reparar a arena e reforçar a segurança do público, esse embate será adiado por 2 dias, deixando a dúvida do que se passa nos bastidores desse Zote empesteado de problemas. Gerambo está transmitindo em meio aos espectadores, questionando o comitê por exigir que os espectadores assinem um documento de termos de responsabilidade, que libera a organização e o conselho do torneio de qualquer dever de cuidar ou ser responsabilizado por quaisquer danos ou perdas que venha a sofrer como consequência de sua presença ao assistir o Zote. Hopper aparece ali, resumindo que, basicamente, quem continuar ali está por sua conta e risco, tendo consciência da possibilidade de morrer ao assistir o restante das lutas, surpreendendo Gerambo por ele ainda estar vivo, e informando que o pessoal que aprecia a própria vida está indo embora um atrás do outro, mas ainda restam alguns que permanecem na arquibancada, acampando em tendas improvisadas, arriscando as próprias vidas para testemunharem esse momento histórico. Gerambo afirma para todos que, enquanto estiver vivo, continuará cobrindo a história completa desse torneio. E a cena corta para Anbad em seus aposentos, meditando como sempre, porém ainda tremendo em nervosismo, nos mostrando sua mão, destruída por Gali e reconstruída totalmente em impressão 3D orgânica pela BioVoivre. Anbad não consegue alcançar a paz de espírito, se lembrando das palavras de todos ali no dia anterior desafiando sua soberania, ficando furioso por essas palavras estarem perturbando a meditação da Trindade. Ele abre os olhos, interrompendo sua meditação, focando-se apenas em sua ira, tendo a certeza de que irá garantir a morte certa a todos eles, que pagarão por seus pecados. Até que Raven Tsai surge ali, chamando por seu mestre e ainda com seu corpo apenas de cabeça com patas, que usou para fugir de Gali nos dutos de Keteris e foi desativado por uns dias, com um ataque de ping. Deixando Anbad surpreso por ele ainda estar vivo, que responde que a teimosia é um de seus pontos fortes. Ele se arrasta até os pés de Anbad, ficando feliz ao lambê-lo, por ser um privilégio para ele. Mas Anbad apenas pergunta sobre sua tarefa, e Raven responde que teve que superar muitas dificuldades para lhe trazer o mais rápido possível essa informação importante, de que a intrusa do bloco do núcleo central era sua antiga aluna maldita, a Reizor Yoko.
Embad, em fúria, pisa em sua cabeça, esmagando, o chamando de imprestável por essa informação estar há dias atrasada. E o chuta para longe, parando bem aos pés do Supernova, que caçoa de Embad por estar perdendo sua compostura. E pega a cabeça de Raven no chão, dizendo que Embad não pode culpá-lo, pois a maré está mudando. O efeito do retorno de Gali é imensurável, e isso é o porquê do mundo humano ser tão interessante. Supernova pede para que Embad lhe ceda a posse do cérebro de Raven, que Embad o descarta sem se importar. Então, Supernova parte de Keteris com Raven, em uma nave com destino ao espaço-porto Olympus de Marte. A cena corta para outro momento na sala de conferência da Ladder, na torre central de Keteris. Um estado de emergência obriga Embad a agir. Ele se encontra em uma reunião com os Jovianos e Venusianos. Fournier o questiona pela reunião de emergência, acreditando que o torneio já havia terminado, preocupado apenas com o jantar que eles se atrasariam devido a essa interrupção. E cutuca os Jovianos, comentando que achavam que eles já tinham retornado para casa desde a derrota do Tunguska, e se eles voltaram apenas para reverem isso na reunião. O que enfurece o Dr. 68, que diz que é seu trabalho informar a Júpiter sobre essa desastrosa derrota. E questiona Yajnik sobre o motivo dessa reunião, que ele responde não saber, questionando Embad também. E Embad responde que foi ele quem convocou a reunião, o presidente do Zot, não o presidente da Ladder. Logo, Embad exige que até o final desse Zot, os detalhes dessa reunião não sejam divulgados para ninguém. Fournier o indaga se essa é uma reunião secreta do Conselho, o que é completado por Doturov sobre isso estar relacionado com a agenda do Zot. E Embad responde que, na história do Zot, essa é a primeira vez que uma equipe que faz parte das alianças das superpotências que regem o sistema solar é derrotada por uma equipe privada. E esse é o começo da destruição do equilíbrio do poder que a Ladder tenta proteger há 200 anos. Tendo a certeza de que todos ali concordam com isso. E então, com o reconhecimento de seu nome, ele pede a aprovação de todos para usar a Espada de Damocles, deixando Fournier, Doturov e até mesmo Yajnik assustados com essa requisição. E a cena corta para o hangar dos competidores, onde Gali está tomando um milkshake completamente descontraída. Zazie vai até ela e pega um café, parando ao seu lado, e Gali cita a Rainha Limeira, que Zazie confirma ser sobre isso o assunto. Após 10 minutos de silêncio ao lado da máquina, Zazie se sente extremamente desconfortável, sem ter a menor ideia de como lhe contar isso de um jeito melhor, pois sua especialidade é armas de fogo, não ter um papo amigável. Mas, num momento de coragem, Zazie diz a Gali que tem algo importante a lhe contar. Porém, ela se depara com a Elf ajoelhada em frente a Gali, lhe pedindo em casamento, como encenação teatral. E logo percebe que a Gali, na verdade, era Zeolf, apontando um revólver para a cabeça delas, perguntando onde está a Gali. E nos é mostrado a verdadeira Gali, debruçada sobre um duto de sustentação da arena. Ela estava apenas observando o vácuo do espaço quando se depara com Toji treinando sozinho. Toji estava dando socos no ar, mais uma vez questionando seu punho, pensando se deveria renovar sua determinação de que por quem é o planeta Karatê e o que é bom no Karatê. Nos é mostrado o passado. No ano 587 era Sputnik, na colônia marciana Hellas. Era o 45º torneio de karatê espacial, onde Toji alcançava a marca sem precedentes de 20 campeonatos sendo vitorioso consecutivo, e demonstrou o seu poder partindo um prédio de 120 andares. Naquele tempo, o orgulho de Toji estava no auge, e ele passava em meio à plateia, com todos gritando por seu nome. Num desses momentos, a caminho do octógono, ele viu crianças que eram seus fãs, interrompendo a passagem com outros ciborgues logo atrás, querendo chutá-las para tirá-las do caminho. Toji vê aquilo como uma oportunidade de exaltar ainda mais seu nome, e dá um soco no ar, lançando longe aqueles caras. Mas também as crianças, reconhecendo uma delas por isso, por ter conseguido se segurar perante a rajada de vento de seu soco. Essa criança estende sua mão, e Toji a cumprimenta com um toquinho de seu punho. Ele vê a si mesmo no reflexo dos olhos daquela criança, o cumprimentando como herói.
Um tempo depois, Radon, o atual mestre da escola de karatê super eletromagnético da época, questiona Toji sobre ele estar alimentando crianças sem teto. Que Toji confirma, assumindo estar as alimentando na esperança de crescerem com futuras perspectivas para o dojo. Mas seu mestre o repreende, dizendo que é inútil, pois crianças não são humanos. E Toji se ajoelha em frente a Radon, sabendo que, pelas leis, crianças não são humanos. Porém, afirma que todos se esqueceram que uma vez todos iniciaram a vida como uma criança indefesa. E completa que mesmo o fundador Don Fua ensinou crianças sem teto, tornando a escola de karatê o que ela é hoje. O que todos os outros membros veem como uma blasfêmia. Devido a isso, Toji foi repreendido, disciplinado. Ele viu ali que, naquele sistema cooperativo, mesmo sendo fato, não se pode tocar em assunto tabu. Toji percebeu que há coisas mais importantes do que a sede do dojo, que não é mostrar que são mais fortes que todos, mas admitir o tabu que uma vez foram crianças. Vários dias depois, as forças de saneamento informaram que estavam caçando crianças sem tetos, que foram caçadas e presas, assim como a Yoko na escola do Paine. Mas naquela época, Toji estava sendo repreendido. Ele não pôde agir. Ele percebeu naquela altura que o karatê estava morrendo, mas não se via sofrendo com o futuro do karatê. Desde aquele momento, Toji se tornou amargurado com a política e a luta pelo poder dentro da sede do dojo. Para as crianças que um dia destruirão as barreiras entre muitas disputas da escola do karatê, o ideal de um planeta karatê que as deixariam aprender de forma segura ficou gravado em seu coração. E então, ele preparou a sua sina, se inscrevendo para lutar no ZOT, junto com seus aliados do karatê espacial. No presente, Toji está certo de que essa é a razão do seu objetivo com o ZOT, mas se pergunta o porquê estar sofrendo com isso agora, conseguindo ouvir o choro e súplica daquelas crianças clamando para ele por socorro, sem conseguir tirar isso de sua cabeça. Toji levanta sua mão para os céus, afirmando que o que vale é o punho, o karatê. Mas logo cai ajoelhado em desespero, pedindo que aquelas crianças o perdoem por ele não tê-las salvo. Ele percebe que está chorando, com lágrimas caindo à sua frente, e se pergunta quando foi que se tornou tão fraco. Mas logo uma mão toca seu ombro, e Toji vê a imagem de seu mestre Don Fua, que aparece para ele o consolando. Mas sem deixar claro que era mesmo Don Fua ali fisicamente, ou se isso estava se passando apenas em sua mente. Don Fua diz a ele que está tudo bem, sorrindo para ele, numa tentativa de o tranquilizar. Toji pergunta se ele pode se tornar ainda mais forte, e Don Fua responde que sim, que de agora em diante esse é o objetivo do caminho do karatê, e o manda não ficar envergonhado com essa figura refletida nesses olhos claros, daquela criança que o observava, que ele deve apenas ser ele mesmo. E o capítulo termina com os dois observando a Terra. Don Fua aponta para ela, dizendo para Toji mostrar ao mundo inteiro, transformar esse mundo no seu planeta karatê. Tudo por causa de se tornar mesmo mais forte. Finalizando assim o capítulo 72 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 73. Uma grande guerra de karatê. O capítulo começa no dia seguinte, após Zenbad ter solicitado ao conselho o uso da espada de Damocles. No 8º dia de ZOT, naves gigantes se aproximam, trazendo um presságio de novos problemas. Logo, os espectadores que ainda restaram lá em Keteris percebem a chegada de naves esquisitas atracando na estação. E esses que chegaram ali se apresentam como sendo os da FKU, Federação de Karatê do Universo, que vieram para assistir os Space Karate Allies, e os da FKSS, Federação de Karatê do Sistema Solar, que vieram para preencher as vagas nos Space Karate Allies, já demonstrando a rivalidade entre elas. Gerambo anuncia diretamente da Arena número 3, que já foi devidamente aprovada pelo Comitê do ZOT como segura para a continuidade do torneio no dia seguinte, onde, antecipando as semifinais do Bloco B, já há um esmagador número de candidatos para os Space Karate Allies. Aproximadamente 100 poderosos praticantes de karatê de todas as partes do Sistema Solar se aglomeraram ali.
Aqui nos é revelado que as regras do ZOT permitem até 10 integrantes por equipe, sendo 5 do time principal, que podem entrar juntos na luta, e 5 reservas para substituir esses 5 em caso de morte ou desistência. O que nos explica por que haviam tantos membros do Guntroll, e indicando também que, mesmo se as gêmeas não quiserem mais participar, as Space Angels ainda podem recrutar outros 2 lutadores no lugar delas. No caso dos Space Karate Aliens, tem apenas Toji como membro do time principal e Zeka de reserva, sobrando apenas 4 vagas para a substituição, totalizando ainda 6 participantes, sendo que deles, apenas 5 poderão lutar. Gerambo levanta o questionamento se o mestre Zeka dos Space Karate Aliens permitirá a participação desses candidatos. Zeka, ao lado dele, na ala dos comentaristas, dá um último gole em sua cerveja e a coloca sobre a mesa para lhe mostrar uma performance de arte. E coloca sua mão sobre a garrafa e diz que não é nenhum truque no mesmo instante em que pressiona a mão contra a mesa, fazendo com que a garrafa desapareça, deixando apenas um pequeno rastro de fumaça. Gerambo rapidamente verifica a mesa, achando que a garrafa a atravessou, assim como foi com a anomalia. Mas vê que não foi o caso, e Zeka levanta sua mão, revelando uma chapa plana, com as bordas arredondadas, com a palma de sua mão gravada nela, assim como uma pegada na lama. Hopper, impressionado, a pega, chamando isso de o lendário Trilobita Palma da Mão, e explica que Zeka moveu a palma da mão tão suavemente que a garrafa se liquefez, ao invés de se quebrar, e quando esfriou novamente, ficou com a forma da palma da mão dele. E completa que em todo o universo, poucas pessoas são capazes de fazer isso. O que Zeka responde ser apenas um showzinho, enquanto as dezenas de candidatos ali se impressionam com seu feito. Em outro plano, vemos Toji, acima da base dos Space Karate Aliens, tomando um chá enquanto assiste aquilo, decepcionado que os mesmos praticantes que ignoraram a seu chamado chegam aos montes ali, por conta da reputação do Zeka. Até que Gali surge ali, interrompendo seus pensamentos ao comentar sobre como as coisas estão agitadas naquele dia. Toji lhe oferece um pouco de chá, que Gali logo aceita e se senta com ele para apreciarem aquele breve momento de calmaria enquanto Zot está pausado. Toji lhe serve uma xícara gigante, quase maior do que ela, que Gali rapidamente experimenta e detesta o sabor, tentando disfarçar de forma descontraída ao pedir leite ou açúcar. De volta à arena, um dos candidatos tenta puxar o saco de Zeka, o elogiando, enquanto esfrega dinheiro e comenta que se a FKU e os Space Karate Aliens se unissem, ambos seriam beneficiados. Outros candidatos ali ao redor comentam que esse é o Hetzler, do Karatê de submissão, que mais uma vez está tentando subornar para se dar bem. E no mesmo instante, ele é jogado longe por um único tapinha de Zeka. E vendo que dinheiro não funcionará, decide usar sua técnica secreta do Karatê de submissão. E então Hetzler se ajoelha, se curvando para Zeka como seu súdito. Seus alunos do Karatê de submissão se emocionam ao ver que ele conseguiu sua quase perfeita técnica de implorar, que essa posição é um ataque à psique humana, que faz qualquer um sentir compaixão por ele, que esse é o verdadeiro Bushido do caminho do guerreiro, que pode até mesmo parar uma lança. Hetzler sorri convicto que isso funcionará, pois esse é o segredo do poder político de sua escola, que se ramifica mesmo em Júpiter e Vênus, as superpotências rivais que estão sempre se opondo, e espera que todos de sua escola se ajoelhem também. Então Zeka coloca a mão sobre sua cabeça, o fazendo acreditar que Zeka se emocionou e que seu plano deu certo. Mas Zeka apenas lhe pergunta se ele está fazendo cosplay de sapo agachado daquele jeito, e utiliza sua técnica Trilobita Palma da Mão na cabeça de Hetzler, a esmagando contra o chão assim como fez com a garrafa, e a entrega para Gerambo como uma lembrancinha, deixando ele e os discípulos do Karatê de submissão aterrorizados com como o Zeka é assustador. E então Zeka se levanta xingando a todos, os mandando ouvir bem, que não tem conversa fiada com Karatê,
que você apenas luta e diz que, se mesmo por um instante eles se acham karatecas de verdade, os manda lhe mostrar o que sabem fazer, e afirma que se alguém interessante sobreviver, ele o deixará entrar no time. E mesmo incomodados com as palavras rudes, a maioria dos candidatos concordam com os termos. E então, Zeca dá a ordem para começarem. E todos os candidatos passam a se enfrentar em um Battle Royale, que terá como prêmio ao único sobrevivente a participação em seu time nesse ZOT. Gerambo narra toda aquela bagunça em sua cobertura da batalha de seleção de substitutos dos Space Karate Allies, afirmando que essa escala aterrorizante do conflito está mais para uma guerra total, uma verdadeira grande guerra de karatê, a guerra de porradaria desenfreada que Zeca propôs a Gali. E assustado com tudo aquilo, concentrando-se apenas em se proteger dos detritos, pede que Hopper explique a situação atual do karatê no mundo. E Hopper começa explicando que atualmente existem 180 milhões de karatecas no universo, que são mais numerosos que qualquer outra arte marcial. Mas muitas escolas e organizações com diferentes ideologias enchem os campos, o que direciona o confronto entre elas, criando a atual situação caótica. E Hopper segue com uma extensa explicação sobre a história do karatê, desde a era antiga, pré-Sputnik, até os tempos atuais, pós-era espacial, explicando também um pouco sobre as organizações atuais, como a FKU, que é dividida em várias escolas, defendendo a superioridade da escola deles, aumentando sua influência política, comercializando sua imagem, sendo uma das duas maiores potências do karatê, que é forte por ser numerosa, tendo a outra potência oposta a eles, a FKSS, que também é dividida em várias escolas, mas tendo um estilo semelhante ao do kickboxing, além de várias outras escolas individuais, que não são aliadas dessas duas potências, tendo também muitos artistas marciais desconhecidos, que não estão diretamente ligados a organizações. Gerambo questiona se isso pode ser chamado de karatê, e Zeca, desaprovando, responde que isso tudo é zoação, que a cada 3 dias outro perdedor é expulso do karatê super eletromagnético, e aí vai lá e funda o próprio dojo, mostrando como exemplo o karatê zodíaco violento, como uma nova escola que ganhou notoriedade do dia pra noite. Enquanto toda essa bagunça acontecia, Toji e Gali calmamente compartilhavam do chá, sentados um à frente do outro. Toji se revela a ela como Kiden, uma forma arcaica de dizer você, usada para homens que estão conversando com iguais ou superiores, lhe dizendo que pela primeira vez eles podem ter uma conversa adequada como essa, o que a deixa curiosa. Então Toji afirma que, primeiro, deve expressar sua gratidão a ela. Ele se curva para Gali, dizendo que ela tem sua mais profunda gratidão, pois na luta que tiveram em Leviathan 1, se ele não tivesse sido derrotado, talvez jamais tivesse descoberto o verdadeiro significado do karatê para sua vida toda. Gali comenta que essa é a primeira vez que alguém que ela derrotou lhe agradece, e o chama de diferentão por isso. Então Toji lhe conta em lástima que uma vez não atendeu ao pedido de ajuda de algumas criancinhas chorando. Gali se emociona com aquilo, se vendo em seu lugar, e Toji completa que as deixou morrer. E ele hesitou. Não pela falta de força, foi por falta de coração. Toji não teve a força de vontade para responder ao choro delas. Não considerou usar seus punhos para salvá-las. Toji afirma para Gali que nas artes marciais tradicionais, você treina suas técnicas, a mente e o corpo, aprimorando suas técnicas de karatê nesse grande e poderoso corpo. Entretanto, se pergunta se existe algum significado em ter força quando você esquece o coração, se não usa essas técnicas quando é mais importante, e afirma que o significado dessas técnicas está no coração. E quando ele finalmente entendeu isso, ele estava iluminado e se sentiu como um bebê indefeso e livre dos fardos que acumulou durante anos. Então agora se sente como se tivesse recuperado suas motivações originais. Galho observa concordando com suas palavras, enquanto Toji pensa em seu coração vibrando como na sua primeira vez que entrou no dojo.
Após um tempo em silêncio, refletindo que desde que se separaram em Leviatão 1, Toji ficou incrivelmente forte, Gali percebe que, para uma guerreira, não existe nada mais excitante do que isso. E o capítulo termina com Gali sorrindo para Toji, afirmando que dessa vez lutará contra ele com tudo o que tem, com sua alma de guerreira ressoando por todo o seu corpo. Finalizando assim o capítulo 73 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Capítulo 74. A incrível técnica do velho gato. Desespero. E então uma Gali ressuscitada. No que ela está pensando? O capítulo começa nos mostrando a cabeça arrancada de um ciborgue gigante que cai ao lado da mesa onde se encontram Zeka, Hopper e Gerambo, que informa a todos que se passaram apenas 5 minutos desde que a Grande Guerra Karateka começou, e está sendo tão rápida que nem metade dos candidatos sobraram. Eles estão perdendo as vidas como em um videogame, se unindo à montanha de corpos e destroços que estava se formando ali. É dado um foco maior nos candidatos ali combatendo, nos mostrando um ciborgue chamado Rakan do Karatê Anti-Tanque, achando tudo aquilo entediante, afirmando que nenhum homem ali tem talento, e perguntando se há garotas para o enfrentar, que logo é questionado por Mekuri do Karatê Equilibrado, por ele estar zombando da sagrada luta de homem contra homem. Mekuri conta que Rakan é procurado por assassinatos em série e abusos, e chama seus aliados Zakuro da Associação Ômega, Ganger da Astro Karatê e Amin do Karatê do Deus Grego para executarem esse criminoso pela honra do Karatê. Os 4 rapidamente cercam o Rakan, que chama-os de deploráveis, pois tem a certeza de que nunca vão conseguir o matar. Então todos eles atacam o Rakan em simultâneo, e em apenas um segundo, os 3 que se juntaram a Mekuri têm seus cérebros perfurados pelos dedos de Rakan, caindo no chão já sem vida logo em seguida. Rakan para nas costas de Mekuri e percebe que ele evitou a morte se afastando do centro de seu ataque. E o elogia por isso, que agora tem uma opinião melhor sobre ele. Mas diz que no fim, Karatê é apenas um esporte para ele. Mekuri pergunta o que foi que ele fez, já tremendo de medo. Rakan revela as garras de aço, com núcleo de urânio desgastados para aumentar a penetração nas pontas de seus dedos. Além de ter adicionado um dispositivo que causa envenenamento por polônio. E mesmo para um ciborgue, quando o polônio entra no sistema circulatório e alcança as células cerebrais, a morte é certa. E já é tarde demais para Mekuri. Rakan lhe manda aproveitar a morte dolorosa. E como último suspiro, Mekuri tenta arrancar sua cabeça com o último ataque, mas Rakan se desvia, já lhe contra-atacando com seus dedos bem nos olhos do Mekuri, que cai no chão já sem vida, assim como seus aliados. Rakan se pergunta se deveria sentir simpatia por esse guerreiro, respondendo a si mesmo que provavelmente não, por ele mesmo não ser um guerreiro. E a cena corta de volta para Gali e Toji tomando chá, tendo uma conversa amistosa. Toji diz para Gali que o caminho do Bushido não tem limites, e lhe conta uma história que leu uma vez, onde havia um samurai chamado Katsuken. No altar de seus ancestrais em sua casa vivia um rato feroz, do tamanho de um cão médio que aprontava várias travessuras. Katsuken tinha um gato de estimação, mas ele foi ferido tentando se livrar do rato. Então ele contratou alguns gatos da vizinhança que eram peritos em pegar ratos. O primeiro desafiante era um gato negro bem perspicaz, que Gali imagina a si mesma nele. Esse gato conta que nasceu em uma família famosa por pegar ratos. Desde filhote, sempre foi habilidosa em acrobacias e movimentos rápidos. Uma mestra da velocidade, mas foi rapidamente derrotada pelo rato. O segundo desafiante era um grande gato tigre, que aperfeiçoou seu espírito de batalhas por tanto tempo que pôde preencher o céu e a terra. Gali o imagina como o Jashugan do Motorball. Esse bravo guerreiro disse que se ele usar a força do seu olhar espiritual, aquele rato se tornará o seu prisioneiro. Mas infelizmente também foi derrotado pelo rato feroz. O próximo desafiante era uma Nekomata de pelo cinza. Ela afirma que treinou tanto seu espírito que seus oponentes irão fugir sem lutar. Com seu espírito, ela cerca e aprisiona o espírito de seus oponentes e os conduz à sua morte. O que faz imediatamente Gali compará-la com a Kaerula. Mas mesmo para essa Nekomata, o rato feroz era forte demais.
Então, perplexo, o samurai Katsuken requisitou um gato da cidade vizinha que era muito conhecido por ser único. Era um Manekineko de aparência estúpida, que Gali de início não associou a ninguém. No local, o rato feroz viu facilmente Manekineko. Ele foi atraído para fora sem resistência e então foi derrotado. Naquela noite, os 3 ratos anteriormente derrotados pediram ao Manekineko para ensiná-los. Então, o Manekineko apontou todos os defeitos que eles tinham. Sua declaração foi de que não há necessidade de usar nenhuma técnica. Simplesmente, quando você limpa totalmente a sua mente, não há inimigos nesse mundo. E os manda não terem altas expectativas nele, pois há muito tempo atrás, na cidade vizinha de onde nasceu, havia um gato que ele não é páreo. E o maior, mais forte, inigualável, invencível era o gato Chezrere. É difícil determinar se ele existe ou não, tendo a habilidade divina de não morrer. Mas a história é interrompida por Toji não se lembrar se esse era o gato de Strongyr. Gali responde que aquele, na verdade, é o Zen, o que surpreende Toji. Ele chora de alegria, ficando profundamente comovido por ser a primeira vez que alguém entende o sentido da história. E conta que a extraordinária técnica do gato ancião é uma fábula contada nos estágios iniciais do aprendizado da ideologia das artes marciais. Apenas uma história dos tempos antigos, onde não tinha eletricidade. Mas agora é questionável se pode ser aplicada da forma que é, e questiona a Gali sobre a sua condição. Que se estiver tudo bem para ela falar sobre isso, gostaria de ouvi-la. Gali reflete sobre sua condição, pensando no que dizer. A cena corta de volta para a arena. Haviam se passado apenas 10 minutos desde que toda essa confusão começou, e já haviam pilhas de corpos por todos os lados. Os únicos sobreviventes são alguns habilidosos guerreiros que continuam lutando brutalmente uns contra os outros, até que são interrompidos por alguém saltando no ar, que pousa com um soco com as 2 mãos no solo, gerando uma enorme explosão equivalente a uma bomba atômica. Toji e Gali veem de longe os corpos sendo arremessados no ar, sem conseguir entender o motivo de tudo isso. Após a explosão se dissipar, revela o autor desse golpe, um ciborgue com cabeça de camarão que ameaça os demais lutadores, os mandando irem para casa, pois não tem nada a tratar com fracotes. Outros 2 ciborgues ali ao redor se ofendem com suas palavras e o atacam em conjunto pelos lados. Mas ele apenas bloqueia com os braços, liberando uma onda de energia no mesmo instante que os arremessa longe, já com os braços e pernas destruídos. Então aquele touro do karatê zodíaco violento chamado Dokyus tenta o atacar com os chifres. Mas ele desvia, o redirecionando para frente facilmente, impressionando o Gerambo, que pergunta quem é esse guerreiro camarão sacerdote que apareceu. Hopper demonstra saber de quem se trata, mas antes que pudesse dizer, Zeka se levanta, falando que ouviu rumores, que ele é o Taraba do karatê super crustáceo, que evoluiu a partir do nobre estilo de karatê Ueshi Ryu. Zeka caminha calmamente entre os competidores até ele, animado por Taraba ter vindo das profundezas da lua Titã para lhe encontrar. Taraba responde que o seu mentor lhe disse que um velho tolo em Marte teve um discípulo, que é um gênio em um dos 3 estilos primordiais do karatê, o Shurite. Porém, Zeka não é quem ele procura, o que o decepciona. No mesmo instante, Toji surge ali, saltando na arena junto com Gali, que o acompanha. Imediatamente, Taraba solicita um round contra ele, se referindo em respeito a ele como Toji, do karatê super eletromagnético. Toji diz que seria uma grande honra enfrentar o lendário guerreiro Taraba. E então eles se posicionam para o combate, e todos ao redor param para assistir atentamente em silêncio. Num piscar de olhos, eles surgem no mesmo local, bem à frente do outro, com raios de energia se expelindo com a onda de impacto. Taraba acertou um golpe na costela de Toji, bem abaixo do coração. Por sua vez, Toji o acertou no ombro, bem próximo do pescoço. Os outros candidatos, de imediato, pensaram ter sido um empate, mas Zeka diz que não. Logo em seguida, Toji cai no chão debruçado de joelhos, dizendo que foi derrotado. Ele se lamenta, afirmando que se fosse uma luta real, sua palma teria sido despedaçada, e então a investida de Taraba teria o partido ao meio. Mas Taraba apenas manda Toji dar uma olhada nessa situação desastrosa, apontando para o redor deles.
lhe mostrando essa carnificina infernal causada por violência e egoísmo. Dezenas de lutadores de karatê mortos, a troco de nada, apenas porque Zeka mandou. Taraba o questiona se isso não é uma cópia da condição atual do mundo, e cita um planeta karateca preenchido com esse caos, perguntando se Toji acha que poderia estabelecer ali o seu planeta karatê. Toji responde que há muitas escolas de karatê, que não há mérito em criticar essas escolas hereges e secundárias, que ele acredita que enquanto houver devoção, mais caminhos se abrirão. Em silêncio, ele reconhece que há um vislumbre de grande talento em Toji, mesmo que sua natureza seja uma teimosia ingênua. Então, Taraba se abaixa na frente de Toji, o ajudando a se levantar, e pega em sua mão, tocando seu ombro ao mesmo tempo. Um campo de energia eletromagnético é formado em seu toque, como se ele estivesse transmitindo algo para Toji, que ele se refere a isso como a vida deste velho, e pede para que Toji faça bom uso dela. Toji apenas o chama de Mestre Taraba, o reconhecendo como seu superior. Pouco distante dali, alguém se aproximava, rindo de forma sádica. Se trata de Hakan, que ainda estava vivo, passando por todos os competidores já mortos, saltitando, dizendo que nenhum deles tem talento. Até que ele avista Gali, ficando animado por encontrar uma garota que ele procurava desde o início da batalha. Toji é o único que consegue perceber a sua aproximação e tenta avisar a Gali, mas Hakan é muito rápido e atravessa o peito de Gali com suas garras. Porém, imediatamente ele nota algo estranho. Mesmo tendo a certeza de que a atingiu, ele sente seus dedos vazios. E logo percebe Gali saltando por cima de seu braço, como se tivesse o atravessado. Como se ela fosse intangível. O que ele acertou foi apenas a projeção da vontade de Gali. Algo semelhante ao que ela demonstrou quando estava aprendendo a usar o corpo Imaginus na luta contra Sashimodo em Zalem. Onde sua vontade se movia, mas o seu corpo não. Dessa vez, o seu corpo se moveu antes mesmo de sua consciência, se desviando de forma completamente automática, como algo natural. Ela pousa suavemente no chão, enquanto Hakan simplesmente colide contra a parede. Taraba comenta que ela usou o vazio mental para controlar a mente, ficando impressionado com aquela garota. Ele reconhece que a técnica de Gali atinge um nível fabuloso, mas se pergunta se ela está ciente disso. Gali diz para Toji que, sobre a pergunta que ele a fez, porém não nos é revelado a resposta, pois para Gali, sua mente e corpo estão se movendo livremente. Ela sente que é invencível, mas isso a lembra da sensação de estar caindo de um lugar bem alto, misteriosamente flutuando em um sentimento de solidão. Acelerando enquanto está caindo, se perguntando o que será que tem lá na frente. Finalizando assim o capítulo 74 e também volume 12 de Battle Angel Alita Gun Last Order. Será que Gali revelou para Toji a sua condição atual, o que ela se tornou depois de se fundir ao Fata Morgana? Tabara entrará para o time dos Space Karate Aliens lutando ao lado de Toji? O que é esse Zen que Gali citou na história da técnica do velho gato? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC, ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui no comentário fixado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar o que acontecerá agora que alguém ainda mais forte que Toji surgiu ali, deixando até mesmo Zeka animado para enfrentá-lo? Deixem-nos saber sua opinião, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Essa história é bem longa, ainda tem muito conteúdo para mostrar, embora já estejamos caminhando para os arcos finais. Por isso, contamos com seu feedback. E se você quiser ajudar e apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro, assim como o Eduardo Barbosa e o Wilson Pumarega. Obrigado pelo apoio, manos. Isso ajuda e incentiva demais a continuidade do canal. E isso é tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.